pode-se dizer, acima de tudo, um semeador. Então, foi alguém que, ao longo da sua vida, de forma incansável, incessante, semeou possibilidades, despertou possibilidades, relembrou possibilidades e muitas destas sementes estão agora florescendo e muitas delas possivelmente vão florescer ainda com o passar dos anos. Então, nós escolhemos para esse momento de hoje, na verdade, nós teremos 3 momentos. Uma primeira apresentação, no sentido de trazer novamente a nossa consciência, particularmente para quem eventualmente não tenha convivido mais de perto com ele, alguns dados biográficos, alguns dados, algumas considerações sobre o trabalho que ele desenvolveu. Num segundo momento, nós vamos ouvir algumas gravações, alguns registros gravados. E num terceiro e último momento, assistiremos a um registro da dança de Rolf. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma apresentação de imagens e sobre ela, então, eu vou desenvolvendo algumas considerações, trazendo alguns dados. A vida e o trabalho do Rolf foram uma vivência de doação incondicional a um impulso vindo de dentro da alma e a realização de possibilidades que, à medida em que realizou, desdobrou este impulso, essa visão, ele viu como válidos para ele próprio e como uma contribuição que ele poderia trazer. Uma doação incondicional ao todo, ao mais alto, à luz, à intensidade da consciência, à intensidade do amor. Como sabemos todos, Rolf nasceu na Alemanha, em Berlim, em 1930. Portanto, ele era adolescente no momento da guerra, no auge da Segunda Guerra Mundial, ao término dela. Então, certamente vivenciou todo o horror que foi a Segunda Guerra Mundial. Perdeu nela 3 anos. Ele era o caçula de 5 irmãos. 3 irmãos, uma irmã, ele o caçula. Os 3 irmãos morreram como soldados na Segunda Guerra. Ele relatou, ao mesmo tempo, que com o fim da guerra, com a experiência da total, absoluta privação que a Alemanha vivenciou, de recursos materiais, privação de tudo, houve, ao mesmo tempo, talvez por isso mesmo, um desabrochar quase que irresistível da necessidade da expressão artística, da expressão cultural. Então, segundo o testemunho dele, Berlim, particularmente, vivenciou, nos anos do pós-guerra, um grande florescer de todas as formas de expressão artística. E ele, como adolescente, como jovem em formação, se beneficiou disso. Então, estudou artes plásticas, música, mas a partir de um recital que ele assistiu de uma dançarina destacada da época, ele viu que a dança era o caminho, o seu caminho. Então, ele começou a se dedicar à dança. Ele estudou com expoentes da dança contemporânea, De Wigman e outros,
e tornou-se dançarino solista no Teatro Metropolitano de Berlim. E foi nesse período, em torno de 1960, que ele recebeu um convite de Kouroiter, que estava, à época, à frente de um processo de reestruturação na Universidade Federal da Bahia. Então, ele encontrou Rolf e o convidou para reestruturar o departamento de dança. Então, Rolf aceitou esse convite e veio para o Brasil, para a Bahia, em 1960. E, na Bahia, ele fez parte de um momento de particular efervescência cultural. Em torno de Kouroiter havia, por exemplo, o Walter Smetana, músico experimental, o próprio Rolf, enfim, um núcleo de grande atividade que formou um centro de referência artística e cultural na Bahia dos anos 60. E na Universidade Federal da Bahia ele permaneceu até 1975. Então ele desenvolveu paralelamente o trabalho didático-pedagógico como professor, como diretor do departamento de dança e ao mesmo tempo como dançarino e como coreógrafo. Então ele elaborou coreografias para um grupo de dança formado na universidade, ele fazia apresentações solistas e foi numa turnê como solista de dança pela Índia que ele casualmente encontrou o Sri Aurobindo Ashram, deu-se o encontro dele pessoal com a mãe, a continuadora do trabalho de Sri Aurobindo, e a partir deste encontro uma virada radical nos rumos que ele deu ao seu trabalho e à sua vida. Então vamos passar por alguns aspectos assim da trajetória, da carreira dele como dançarino, que foi como que a primeira identificação dele. Então aqui um estudo, um duo, realizado ainda na Alemanha. Também um trabalho solo, um aspecto de um trabalho solo ainda em Berlim. Ele veio da formação da escola expressionista alemã e nesta época ele elaborava exaustivamente os solos, as apresentações e utilizava muito recursos de indumentária, outros recursos que ele utilizava nas suas coreografias. Aqui já em Salvador, meados da década de 60, é um momento, um flagrante de uma dança que ele realizou sobre uma peça de Brahms, que por sua vez foi elaborada sobre um salmo. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Então, desde o início, antes ainda do encontro com o Sri Aurobindo e a mãe, havia essa busca interior dele que se expressou também com uma identificação muito grande com formas da arte, da música, particularmente, que tendem para o sacro, o sagrado. Então, a identificação com o religioso como uma forma de expressão, uma canalização do espiritual. Aqui são dois registros já realizados em Berlim. O fotógrafo explora aqui particularmente os contrastes de sombra e luz. E toda a dança de Rolf, de certa forma, trabalha muito sobre esta aspiração que vem de baixo, da sombra em direção à luz. Então, o diálogo dele com a dimensão do alto da luz é constante, permanente, permanentemente renovado.
Dos outros momentos, o de cima foi registrado em Brodowski, na década de 80, o de baixo em Auroville, mas nos dois o mesmo curvar-se, o mesmo como que incorporar na sua dança também a direção do baixo, a direção da terra. Então, se havia esse diálogo constante com a dimensão do alto, era sempre a partir de uma forte afirmação e identificação com a terra. Pode-se dizer que é uma outra expressão disso. Não deixa de aludir esse momento ao momento da queda de Paulo na estrada de Tarso, quando ocorre a conversão dele, quando ele, diante da luz que irradiava da aparição do Cristo, ele foi ao solo. Outros dois momentos da década de 70. Aqui já década de 80, em São Paulo. Da mesma época. Aspectos diferenciados deste diálogo constante com o mais alto, o mais vasto, o mais pleno. Então a dança para ele deixou, acho que desde bem cedo, de ser a mera expressão de uma busca de realização estética, artística, e passou a ser a expressão ou um caminho para a realização de uma busca interior, espiritual, da busca humana, em suma. Uma vez mais, a expressão deste diálogo com a terra, aqui um diálogo em movimento com expressões da natureza, com plantas. A realização vivencial daquela afirmação de que o encontrar-se fundo dentro possibilita também o encontrar-se mais universal com a expressão exterior universal do espírito. Uma expressão desta função do humano como esta ponte, esta interligação entre o baixo e o alto, entre a terra e o céu, entre a natureza e o espírito. Faz-nos lembrar o verso de Sri Aurobindo, em que ele diz: o homem é uma ponte estreita, um chamado que cresce. A
constatação crescente de Rolf e a realização crescente dele foi da dança como sendo uma expressão da vida intensificada. A vida elaborada, refinada, intensificada. Nesse sentido, esta vivência, essa realização converge com a visão do yoga. Yoga também, num certo sentido, é vida intensificada. São os potenciais de vida e consciência reunidos, enfeixados na direção da realização de um propósito interior, espiritual, de uma redescoberta, uma religação, uma união da centelha da expressão individual com a expressão do todo. Então, nesse sentido, foi coerente que ele tenha caminhado na direção de uma realização de dança na qual vida e dança se tornam uma única coisa, elevada a um grau intensificado. Então, podemos dizer que na sua realização, que foi se afirmando e confirmando de forma crescente até os últimos dias, dança se tornou yoga, um caminho de busca, de diálogo, de realização da dimensão interior espiritual. Então, se a vivência e, desta forma, a contribuição dele à realização humana através de uma expressão artística, no caso a dança, foi uma vertente da sua expressão, da sua realização, igualmente importante foi a sua realização ou aquilo que ele experimentou e desdobrou como educador. Então, já como coreógrafo, mas particularmente como professor de dança, ele primeiro se empenhou na reformulação do currículo da Escola de Dança da Universidade da Bahia, no sentido de enriquecer a experiência dos alunos de forma integral, ou seja, integrando aspectos das diferentes linguagens artísticas, a compreensão de que elas mutuamente se alimentariam, se reforçariam e se enriqueceriam. Então, os primeiros anos foram dedicados ao desdobramento de um currículo rico, abrangente, extensivo. Mas isso foi só a primeira parte da realização do trabalho do Rolf como educador. Ele desenvolveu alguns mais assim absolutamente inéditos de desenvolvimento da capacidade, da possibilidade de escuta. Então isso aparentemente teria como que
uma função pedagógica específica no âmbito da dança. Então, como escutar, como compreender, identificar a música, entendendo-a como corpo estruturado de som, então estruturas sonoras, mas isto é a serviço do desenvolvimento da capacidade de ouvir, que logo se percebe ultrapassa amplamente a questão do ouvir para realizar uma expressão artística, mas o ouvir como uma capacidade fundamental do desenvolvimento da consciência humana, da capacidade de assimilar para poder, então, manifestar estágios de consciência crescente. Então, o ouvir como uma realização fundamental. Então, ao longo dos anos, o trabalho do Rolf evoluiria na direção de uma ampliação, de uma abrangência no sentido de incluir um público que inicialmente não seria o público específico da dança, da arte, mas ele, de forma crescente, passou a estender a sua oferta, suas propostas, seus cursos, suas publicações a um público geral, ao ser humano interessado em crescer, em se autoeducar, se autoformar. Então, de forma crescente, o trabalho dele evoluiu nessa direção e a saída dele da escola de dança, que possibilitou a ele, então, uma dedicação mais exclusiva a esse trabalho de uma proposição educacional mais ampla, foi como que consequente natural, não foi, como alguns compreenderam à época, uma ruptura com aquele círculo mais específico da dança, foi um desdobramento coerente de tudo aquilo que estava desde o começo em semente, por assim dizer, na sua realização, na sua intuição artística, e cada vez mais se tornou o trabalho dele o campo de uma expansão, de levar ao outro, aos outros, a todos aqueles que se interessassem, possibilidades de autoformação. Aqui, particularmente, ele cumpriu essa função do semeador. Então, ele viajou incansavelmente, aceitando as condições eventualmente mais adversas de trabalho, para levar essa proposta de crescimento de consciência a quem estivesse aberto e receptivo a ela. Então, aqui, mais uma vez, eu me permito um paralelo que já estabeleci antes, é uma licença poética minha, não sei se tem de fato fundamento, mas de fazer um paralelo entre a trajetória do Rolf e a trajetória do protagonista, do personagem central do romance, O Jogo das Contas de Vidro, de Hermann Hesse. Ele se chama, na tradução pelo menos foi chamado José Servo, aquele que serve. E ele descreve uma trajetória, ele chegou a ser o oficiante mor desse jogo das contas de vidro, que é uma alegoria que Hesse criou para falar de uma ação, de uma atividade que englobava todos os ramos e aspectos do conhecimento da época: cultura, arte, ciência, religião, ocultismo. Tudo isso estava de forma rica e complexa reunido em cada aspecto, em cada fase desse jogo. Então formou-se uma comunidade que era uma espécie de uma elite intelectual e espiritual da época, e que se dedicava ao desenvolvimento das possibilidades inerentes a esse jogo. E eles realizavam festivais para os quais acorriam praticantes do mundo inteiro da época. O romance se passa numa época indefinida, mas num dado momento da sua trajetória, José aceita
um convite para se tornar o preceptor, filho de um ex de casta comunidade, essa elite, e vem para o mundo comum para trabalhar como preceptor deste jovem. Então aí é como se fosse uma alegoria, ele que reúne todo o saber, toda a tradição daquele desenvolvimento máximo da intelectualidade e da espiritualidade. Ele vem para o mundo comum e vai colocar isto a serviço de um processo de educação, inicialmente de um único jovem. A meu ver, me parece, eu me permito fazer esse paralelo. Ele saiu de um círculo mais restrito, no qual ele poderia, certamente, levar a extremos de refinamento o seu desenvolvimento artístico, cultural, e trouxe, no entanto, toda a sua bagagem, toda a sua experiência e passou a transformá-la em propostas que passaram a ser oferecidas ao ser humano comum, não necessariamente ao artista, mas a todo aquele interessado em autoconhecimento, autoeducação. Este é o material que ele nos legou e que está aí e que abre sempre novas possibilidades. São propostas que não constituem pontos de chegada fechados, mas são sempre pontos de partida, que permitem desenvolvimentos sempre novos. Então, aqui, em breves linhas, sem pretender esgotar a riqueza e a complexidade desta vida, alguns traços de Rolf como dançarino, como professor, como educador, como ser humano. Com você, então, Henrique. Então, nesse momento, a gente vai tentar uma aproximação um pouco maior à presença de Rolf, usando a vibração da voz dele. A gente selecionou 3 trechos, pequenos trechos de gravações, e eu vou começar com a gravação de um trabalho dele, um trecho de 5 minutos, de um trabalho de aproximadamente 30 minutos. Eu convido vocês para uma bela viagem. Viajaremos para regiões distantes por rotas desconhecidas. Tangendo astros, lua e sistemas diferentes.
Passaremos por azuladas e estranhas flores, e pelo cintilar singelo de densos caixos cristal. E ao anoitecer, a graça nos oferta imenso derramar-se do sol. Derramar-se do sol. Lá os rios têm a cor azul do paraíso. Azul do paraíso. E de luz e sombra nascem e renascem formações gigantes. Encontramos chamejantes árvores de fogo, e inundados somos pela vastidão de calmas paisagens. Pico montanha se abre ao alto, amarelo luz. E emergem folhagens gotejadas como que por magia. Por magia. Em locais ocultos erigem-se os sutis altares da natureza. Continua a nossa viagem, embarquemo-nos para mais adiante. Esse é um trecho de 5 minutos de um trabalho de meia hora, mais ou menos, que foi elaborado nos anos 1980 e era acompanhado de uma projeção de slides. Uma projeção de slides, acho que é desnecessário dizer, né, de figuras assim, imagens belíssimas. Acho que os slides existem ainda, mas a gente não sabe em que estado eles estão. A segunda e terceira gravação a gente uniu em um único vídeo. Tem aí em torno de 10 minutos e é a gravação onde a voz de Rolf está mais bem registrada. Foi numa entrevista na Rádio Cultura de São Paulo com o maestro Walter Lourenção. Uma entrevista de 1 hora, onde ele fala de yoga, das músicas dele, e eu selecionei um trecho de uns 5 minutos, mais ou menos. Depois vem uma música que ele apresentou na Rádio Cultura. Faz parte da sequência. Tem a entrevista e depois a música que foi apresentada
nesse programa. E unindo a isso, para finalizar, uma prece que ele gravou, está numa fita dos anos 70. O Ricardo talvez possa localizar melhor, mas a fita de onde foi retirado esse trecho é de 1976. Então, no fundo, se refletirmos um momento sobre a vida, o que nos pertence da vida realmente é só o momento. Não, ouvi falar uma vez uma pessoa do tempo vertical. Achei altamente real isto. É muito bom. Não tem tempo horizontal. O horizontal está morto. E no horizontal é apenas sempre um ponto que vivemos. Então, sem referência nem para trás nem para frente. Nós, se cumprimos esse momento totalmente, ele é uma semente que se desabrocha e que se abre ao futuro. Acho que é aí que temos que chegar. Não viver a partir de coisas herdadas, de coisas nos fornecidas, que obedientemente aprendemos e repetimos, mas cada um ter a coragem de ser indivíduo no sentido mais total, e ele próprio colocando a sua consciência em busca da realidade, em busca da vida, em busca daquilo que é viver e ser. Rolf, a gente pode ver mais alguma coisa ainda? Eu tenho uma música que chama Buscas Vividas. Buscar é uma realidade do ser humano. Só o ser humano busca, os animais não buscam, as plantas não buscam, os minerais não buscam. Que dentro da evolução da vida chegou o momento em que a natureza produziu um ser dotado de tal energia, de tal consciência, de tal interioridade, que ele é capaz de descobrir que esta existência, este existir fisicamente, vitalmente, socialmente, não é o tudo, mas que há algo fortemente pedindo nele, pressionando nele, para ele questionar tudo que está além daquilo que os olhos veem, que as mãos podem tatear, que o ouvido pode ouvir. E aí então chegamos à busca. Sempre a busca é a busca do desconhecido, do imprevisível, do ainda não existente em termos físicos, mas que já existe algures que deve ser descoberto justamente e buscado. E se digo buscas vividas, não são buscas em trilhas já traçadas, já elaboradas por alguém, onde então vou seguramente de ponta em ponta e sei o que tem que fazer. Buscas aprendidas, não? Não, isso não é busca. Mas busca tem que ser uma busca vivida. E viver é apaixonadamente, intensamente, é totalmente, é para viver ou morrer. Implica em risco, renúncia e talvez fracasso. É uma aventura.
Pai, eu me entrego a Ti, faze de mim o que quiseres. O que quer que seja que fizeres de mim, eu agradeço. Estou pronto para tudo. Aceito tudo. Conquanto tua vontade seja feita em mim, em todas as tuas criaturas. Meu Deus, eu não desejo nada mais. Eu entrego minha alma em tuas mãos. Eu a dou a Ti, meu Deus, com todo o amor de meu coração. Porque eu Te amo e é uma necessidade de amor dar-me, entregar-me em Tuas mãos sem medir, com uma confiança infinita. Porque Tu és meu Pai. Esse trecho da prece foi uma gravação do próprio Rolf. A escolha da música, a montagem e até os passarinhos foi feito por ele. Eu suprimi só uma parte inicial de música. Essa música ela vem uns 5 minutos antes dele começar a prece. Eu só suprimi essa parte da música. Uma parte final também de música. Então é isso que a gente tinha trazido para hoje. Com a intenção de trazer a presença dele um pouco mais forte aqui para a gente, pela vibração da voz. Ricardo, é com você. Então, agradecendo aí ao Henrique pela belíssima montagem. Henrique Imaculada. Henrique Imaculada, então, estendendo a ela. A prece, salvo engano, é dos missionários do deserto, né? Não sei se vocês encontraram a identificação dela. Isso nós podemos verificar depois, né? A música é de Bach, da Paixão segundo São Mateus. É um dos momentos mais tocantes
da paixão, que toda ela é muito tocante, mas esse é um dos momentos mais tocantes. E fala de uma identificação que foi muito forte, me parece, embora Rolf tivesse assim uma abertura e nos trouxe e nos ajudou a educar o ouvido, a abrir, ampliar a gama das nossas possibilidades de ouvir, né, a música particularmente, mas não a música apenas como uma expressão artística, uma forma, uma linguagem artística, mas a música como expressão do ser humano, da interioridade humana, né, da forma mais intensa, e ao mesmo tempo também da cultura humana. Coletividades humanas se expressam sempre através de cada peça musical, invariavelmente. Então, Rolf nos ajudou a ampliar muito a capacidade de ouvir, de integrar coisas absolutamente distantes, aparentemente díspares, distintas, mas particularmente me parece que perpassou sempre o trabalho dele a identificação com Bach. Parece que era uma forma musical, uma expressão musical que era particularmente cara a ele. Mas essa montagem que vocês fizeram nos trazendo a música do Rolf, são experimentos que ele fez, não improvisações, assim, sem qualquer vínculo ou preocupação com formas musicais estabelecidas, convencionais. Talvez seja um lembrete de que, passados 33 anos, talvez seja um momento de começar também a explorar isso aí, porque ele nos deixou um material considerável, né, dessas gravações, dessas experiências, destas improvisações, que, se nós formos capazes de abrir mão de critérios de paralelos, de comparação com formas mais tradicionais de música, se conseguirmos nos abrir a simplesmente receber, podem nos comunicar uma efervescência do novo, algo assim, como se abrindo sempre paisagens novas, diferentes. Enfim, é algo a ser ainda, que está ainda inteiramente por ser conhecido e explorado. O que se pode dizer é que tanto nesses experimentos com música como na dança, embora sendo essencialmente um artista e como artista sensível à questão da beleza, da harmonia, mas pode-se dizer que talvez o que prevaleceu tenha sido, mais do que a busca do belo, tenha sido a busca do sincero. Sincero como inteiro, da expressão mais inteira, daquilo que emergia do corpo, porque ele, me parece que foi sempre fiel àquilo que ele ouviu da mãe, quando ela recomendou a ele que dançasse de forma espontânea, porque desta maneira ele daria uma expressão mais direta e mais verdadeira, mais plena ao que vem da interioridade dele. Mas me parece que é uma possibilidade que se estende a todos nós. Esta constatação desta total proximidade entre a interioridade, o psíquico, o ser psíquico e o corpo físico. Então, a dança espontânea possibilitaria um aflorar, uma expressão mais genuína, mais espontânea dessa dimensão interior. Então, me parece que a busca dele foi sempre pelo sincero, pelo inteiro, por dar expressão mais sincera, inteira e verdadeira a essas dimensões. Mesmo que isso, eventualmente, haverá momentos em que isso possa, eventualmente, se chocar com concepções mais convencionais do belo. Então, isso vai acontecer também na dança que nós vamos assistir, embora haja momentos, assim, movimentos ou sequências inteiras de movimentos de uma beleza
plástica assim absoluta, mas pode-se dizer, isso não era a busca, não era a finalidade, isso era a decorrência, a consequência de todo um trabalho de décadas, né, que aquele corpo havia sido treinado, educado, plasmado. Mas a busca foi sempre deste encontro novo, nisso que ele, na leitura, na conversa, ele chamou de tempo vertical, né? O estar sempre diante do novo, de novo. Esta dança, esse momento, esse registro que nós vamos assistir, não vamos assistir ao registro inteiro, mas parte de um recital que Rolf realizou na Igreja do Monte, em Olinda, em 1984. O registro, do ponto de vista técnico, é bem precário. Imagem e som são bem precários porque foram feitos com os recursos da época, um vídeo amador, mas o registro artístico, o registro deste momento é único, é inestimável, o valor dele é inestimável. Talvez um dos melhores registros, se não o melhor registro de dança de Rolf. Infelizmente temos muito poucos, mas esse é um dos, talvez, melhores deles. Então, alguns de nós que estamos aqui presentes tiveram o privilégio de estar lá, assistindo ao vivo a essa vivência de dança. Então, eu selecionei uma parte, vamos começar com uma parte em que ele dança sobre uma composição de Jean-Michel Jarre, compositor francês, que estava muito em evidência na época, né, no começo dos anos 80, e que compôs essa peça chamada Oxigênio. E ela tem, me parece que foi o motivo da escolha do Rolf, ela tem uma expressão de uma grande amplidão da força vital. A força vital na sua pujança, na sua amplidão, na sua beleza. Ela não tem em si muito desse diálogo vertical, mas é essa expansão horizontal com muita plenitude, com muita beleza. Eu não sei se nessa passagem vai haver a passagem direta, caso haja. O segundo momento é, de novo, uma peça de bar. Aí é a vivência do fluir. Esse recital inteiro ele chamou o grande fluir. Então, a expressão da vivência do desdobramento da energia de vida e de consciência como o desdobramento de um grande rio de consciência.
Nós vamos ouvir ainda a última parte do recital, em que ele dançou uma seleção de passagens da música de Savitri. Só o comentário, o registro, né, desse momento pitoresco, né, que acontece aí quando o morador de rua, o cachorrinho, entrou na igreja. Igreja aberta, né, então, num dado momento, ele entra e começa a circular por ali. E tem esse momento muito engraçado que, sem quebrar a sequência da dança, parece que Rolf vai verificar se é aquilo mesmo, se ele tinha visto mesmo um cachorro ali. Ele foi lá, constatou, é isso. Então integrou e continuou dançando, e dançou em torno do cachorrinho e tudo mais. O cachorrinho depois foi embora, né? Foi um momento único também. Então, eu vou localizar aqui nós vamos assistir a sequência, retoma com o final da dança do Rolf, e aí passa algumas passagens das seleções de Savitri.
O vídeo, por alguma razão, foi subdividido aqui, mas tem uma última parte, uns 3 ou 4 minutos, eu acho que valeria a pena assistirmos para concluir essa última vivência, particularmente com o Savitri, né? Deixa eu só localizar aqui um momento. Bem, foi este o material que escolhemos para hoje. Certamente, muitos de nós que tivemos esse privilégio de conviver com Rolf têm a agradecer o que aprendeu, ou as possibilidades que, através do exemplo e da presença e da irradiação desta sinceridade, dessa intensidade de busca dele, cada um de nós pôde receber. E acho que o melhor agradecimento que podemos fazer é insistir e afirmar e continuar nessas direções que ele nos mostrou, que ele nos ajudou a descobrir em nós mesmos.